Mantenha-se. Bem-vindo ao canal Catolicristo, um canal de bênção, prosperidade e fé em Deus. Hoje, mais uma oração que fará você seguir com paz no... Sinta agora que Deus está enviando para você experimentar um recomeço, uma restauração completa, um milagre na sua vida. Aqui, na oração que vamos fazer juntos, Deus vai agir no silêncio, na renovação da mente, na cura emocional e física, trazendo esperança onde só havia deserto, trazendo transformação onde havia dor e traumas. Mas atenção, o tempo é precioso e o agir de Deus é para quem se entrega com fé inabalável, para quem busca com coração aberto a presença do Espírito Santo. Se você deseja verdadeiramente ver a graça e a misericórdia do Senhor operando em sua vida, fique comigo até o fim, porque a sua nova estação está começando agora. Antes de seguirmos, quero te convidar a se inscrever no canal. Aqui você encontra uma comunidade de fé, uma família espiritual que ora junto, que cresce na confiança divina e que caminha lado a lado, enfrentando as batalhas interiores com a força do Espírito Santo. Ser inscrito é estar conectado a um ministério de oração, de sabedoria e direção divina, onde mensagens poderosas de cura, libertação e propósito divino chegam até você diariamente. Não perca essa oportunidade. Abra seu coração, respire fundo e prepare-se para viver o novo de Deus. Porque a mudança que você tanto precisa começa na entrega total e na oração sincera. Vamos juntos. Sabe quando a gente acorda com o coração apertado, sem entender direito o que está sentindo? Às vezes é uma tristeza que não tem nome, às vezes é um silêncio que grita por dentro. Mas mesmo nesses dias, ou talvez especialmente neles, o Espírito Santo sussurra: Filho, eu estou aqui. E é nesse lugar de vulnerabilidade que a oração se torna mais do que palavras. Ela vira um clamor da alma, um abraço na presença de Deus. Cada novo dia é, na verdade, um milagre disfarçado de rotina. Acordar é um sinal de que o céu ainda acredita no nosso recomeço. E mesmo quando o céu parece calado, saiba, o agir invisível de Deus nunca para. Ele trabalha no oculto, no silêncio, enquanto a gente dobra os joelhos no nosso quarto secreto. Mateus 6:6. Confiando que o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando não entendemos nada. Quando oramos ao acordar, não estamos apenas pedindo bênçãos, estamos declarando confiança divina, estamos entregando o controle, estamos reconhecendo que a presença de Deus é o nosso primeiro e maior sustento. É nesse primeiro suspiro da manhã que muitas batalhas espirituais são vencidas, porque quem ora antes de tudo, coloca tudo no lugar. É no silêncio da madrugada ou no barulho da rotina que a alma encontra refúgio no Salmo 91, abrigo seguro sob as asas do Altíssimo. Deus, com sua infinita misericórdia, renova nossas forças e nos lembra que cada amanhecer é também uma chance de transformação, de libertação, de renovação espiritual. Você não está vivendo mais um dia comum. Você está atravessando um novo capítulo da sua história com Deus. E mesmo que ainda esteja no deserto, como em Isaías 43:19, Ele está cavando um novo caminho. Um caminho onde brotam rios de esperança em meio à sequidão. Então, comece este dia com fé inabalável, mesmo que os sentimentos estejam confusos. Ore, clame, entregue, porque onde há oração, há direção divina, e onde há direção divina, há promessa de cura interior, de propósito, de restauração familiar, de cura emocional e de vida abundante. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Isaías 43:18. 19. Há algo de profundamente libertador nessas palavras, porque o nosso Deus é um Deus de recomeços, de novo começo, de transformação viva. E ainda que o passado tenha deixado marcas profundas, traumas, frustrações, perdas, culpas, a oração nos convida a viver a partir do hoje, com os olhos fitos no futuro que Ele está preparando. Deus não ignora nossas cicatrizes, mas Ele as transforma em testemunhos. O novo de Deus nem sempre chega com alarde.
Muitas vezes, ele começa com um suspiro, com um toque suave na alma, com uma lágrima que escorre durante a oração, sem a gente nem entender por quê. E quando o Espírito Santo sussurra que está abrindo um caminho no deserto, não é uma metáfora poética, é promessa concreta. Mesmo que você esteja no meio da escassez, Deus está fazendo brotar rios. Rios de vida, de renovação espiritual, de cura física e emocional. O velho ficou para trás. E o que ele tem para você agora não depende da sua força, depende da sua rendição. Não é fácil deixar o passado ir. Muitas vezes a gente carrega lembranças como correntes, alimentando culpas que Jesus já levou na cruz. Mas a palavra é clara. Em Cristo somos nova criatura. 2 Coríntios 5,17. E esse novo começa na mente, na alma, no espírito. Começa quando oramos com fé, mesmo sem ver nada mudando por fora. Começa quando escolhemos confiar no tempo de Deus e não nos nossos sentimentos. Você pode estar olhando para a sua vida agora e pensando, está tudo igual, mas o agir invisível de Deus está em movimento. E Ele é especialista em trabalhar enquanto a gente espera, enquanto a gente adora, enquanto a gente insiste em obedecer mesmo sem entender. Por isso não recue, não se apegue ao que passou. Deus tem um novo ministério, uma nova estação, uma nova identidade para você. E quando você ora, você se conecta com esse mover profético, com essa promessa que já está germinando, mesmo que ainda não tenha florescido. Confie, porque o que Ele começou, Ele vai completar. Existe algo poderoso que acontece quando a gente ora junto. Quando dois ou mais se unem em oração, o céu se move de forma especial. Jesus mesmo prometeu, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus 18:19. É por isso que este espaço não é apenas um vídeo, é um altar vivo, onde cada comentário com um pedido de oração se transforma num clamor que sobe como incenso ao trono de Deus. Aqui não estamos sozinhos, somos uma comunidade de fé, uma geração que entende o valor da intercessão e que acredita no poder do Espírito Santo agindo quando oramos uns pelos outros. Você pode até não conhecer a pessoa que está comentando, mas quando você ora por ela, está se tornando parte do milagre dela. Isso é igreja, isso é unidade, isso é submissão ao propósito divino de sermos um só corpo. E quando cada um carrega o fardo do outro em oração, a carga se torna mais leve e a presença de Deus se manifesta com poder. Então, não subestime o impacto do seu clamor. Às vezes, uma simples frase digitada, "Estou orando por você", pode ser o alívio que alguém em luta interior estava esperando para não desistir. Vivemos dias em que a ansiedade, o medo, a depressão e a confusão de identidade têm feito muitos se calarem. Mas a intercessão dá voz aos que já não conseguem orar por si mesmos. Este é o tempo de levantar um exército de intercessores. Pais, filhos, jovens, casais, idosos, empresários, missionários, líderes, todos juntos, clamando por restauração familiar, cura interior, libertação, discernimento, provisão e direção divina. E quanto mais intercedemos, mais nos tornamos parecidos com Cristo, nosso eterno intercessor. Hebreus 7:25. Este vídeo é um convite. Ore com a gente. Comente seu pedido, mas também ore por quem comentou antes de você. Faça parte deste mover. Transforme este momento em um culto no seu coração, um altar de adoração, obediência radical e entrega total à vontade de Deus. Quando a alma está cansada, quando o coração está ferido por traumas antigos ou frustrações que ainda doem, existe uma única saída verdadeira: a entrega total. Não uma entrega parcial, com reservas e medos, mas uma rendição profunda, como quem se joga nos braços do Pai com tudo o que é, tudo o que tem e tudo o que já não consegue carregar. Nessa oração, a gente clama com lágrimas, com gemidos, que muitas vezes nem palavras conseguem traduzir. E Deus entende, Ele escuta,
Ele responde: a palavra diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Salmo 34:18. E é nesse lugar de quebrantamento que acontece a verdadeira libertação, não só dos pecados visíveis, mas dos segredos ocultos, das feridas escondidas, das prisões emocionais que nos amarram por dentro. Quando oramos entregando cada dor, cada memória, cada queda, o Espírito Santo começa a ministrar cura interior. Ele sonda os lugares mais profundos e traz à tona tudo aquilo que precisa ser restaurado. Não para nos envergonhar, mas para nos libertar. Porque o novo de Deus só encontra espaço em corações que decidem esvaziar-se de si mesmos. Essa entrega é um ato de fé inabalável, de confiança divina, mesmo sem entender o que está vindo depois. Talvez você esteja sentindo que está no limite, que o deserto tem sido longo demais. Mas lembre-se, é no deserto que Deus forma o caráter, que Ele revela o maná escondido, que Ele fala de forma mais clara. Isaías 43 já nos prepara para isso. Há um novo caminho sendo aberto agora mesmo. Mas para trilhar esse caminho, você precisa estar leve. E isso só acontece quando deixamos tudo no altar. Pecados antigos, culpas não resolvidas, mágoas familiares, decepções ministeriais, até a nossa ansiedade pelo amanhã, tudo precisa ser entregue. A oração se torna então um ato de submissão, um reconhecimento de que sem a graça e a misericórdia de Deus, a gente não dá um passo, mas com Ele, até os caminhos fechados se abrem. Acredite, essa entrega que você faz hoje será a chave para abrir portas que seus esforços jamais conseguiriam. Ore, renda-se, porque o novo de Deus exige mãos vazias e coração disponível. A verdadeira mudança não começa do lado de fora. Não se trata apenas de comportamento, aparência ou rotina. Começa no coração. É ali, no lugar secreto da alma, que o Espírito Santo deseja habitar e fazer morada. Quando oramos pedindo transformação, não estamos falando de pequenas melhorias. Estamos clamando por uma renovação radical, como diz em 2 Coríntios 5:17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa transformação é um milagre silencioso que começa com arrependimento sincero. Não um arrependimento superficial, mas aquele que nasce quando reconhecemos que tentamos conduzir a vida pelas próprias forças e falhamos. É nesse momento que a graça de Deus se manifesta com força, nos constrangendo, nos curando por dentro, restaurando nossa identidade e nos capacitando a obedecer com alegria. A oração, nesse contexto, se torna um clamor por pureza, por santificação, por um novo coração, como Davi pediu em Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E essa mudança do coração reflete em tudo ao nosso redor. Relacionamentos são curados, traumas antigos perdem força, hábitos destrutivos são deixados. E a mente, antes consumida pela ansiedade, pela depressão, pela luta interior, começa a ser restaurada pela paz de Deus, que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7. Essa transformação não é automática nem fácil, mas ela é real e possível para todo aquele que se entrega. Deus não está interessado em mudanças temporárias. Ele deseja formar Cristo em nós, moldar nosso caráter, nos ensinar a discernir, a amar, a perdoar, a resistir espiritualmente nos dias maus. Quando o coração é tocado pela presença de Deus, até as prioridades mudam. O que antes era peso se torna prazer. O que era pecado escondido vira testemunho de libertação. E o que parecia impossível de perdoar se dissolve na obediência radical e na maturidade cristã. Por isso, ore com intensidade. Peça a Deus para transformar seu coração antes de qualquer outra coisa. Porque quando Ele faz isso, todo o resto começa a se alinhar com o céu. Como é precioso quando a gente ora pela nossa casa, pelos nossos filhos, pelos jovens que estão crescendo em um mundo cada vez mais confuso. A família é um projeto do coração de Deus, desde o Éden.
É no ambiente familiar que a fé é ensinada, que os valores são plantados, que a identidade é formada. Mas também é nesse lugar que muitas feridas nascem, rejeições, abusos, ausências, palavras duras. Por isso, precisamos levantar um clamor sincero e constante por cura emocional e restauração familiar. Pais e filhos estão sendo atacados com distrações, divisões e traumas silenciosos. Muitos jovens não sabem quem são. Vivem com a identidade ferida, buscando pertencimento em lugares de morte, porque ainda não ouviram que são filhos amados de Deus. Que a nossa oração hoje seja por reconciliação entre pais e filhos, Malaquias 4:6, por restauração nos lares, por avivamento dentro das casas, que o Espírito Santo visite quartos silenciosos, onde adolescentes choram sozinhos, onde casamentos estão por um fio, onde mães oram sem saber mais o que fazer. A intercessão por famílias é também um clamor por gerações. Precisamos levantar muros de proteção espiritual ao redor dos nossos. Clamar contra a depressão, o suicídio, a pornografia, os vícios, o esfriamento da fé, o abandono da igreja. Jovens estão sedentos por propósito e Deus está pronto para derramar sobre eles um novo derramar do Espírito. Um chamado profético, uma vocação missionária que mudará nações. Oremos por casais que estão à beira da separação, por órfãos que precisam de lares cheios de amor, por vítimas de violência que clamam por justiça e acolhimento. Que nossos lares se tornem altares, lugares de adoração, de discipulado, de cura interior. Que haja sabedoria e discernimento nas decisões parentais, que haja provisão, direção divina e paz interior. Porque quando Deus restaura a família, Ele não está apenas curando pessoas, Ele está preparando o terreno para o novo dele florescer em toda a sociedade. Interceda por sua família agora, mencione nomes, apresente cada rosto diante do Pai. O céu se move quando uma casa inteira se rende à presença de Deus. Há momentos em que as dores do corpo se misturam com as dores da alma, e tudo parece pesado demais. Mas existe um nome acima de toda enfermidade: Jeová Rafá, o Senhor que cura. E Ele ainda cura, sim. Cura o físico, cura a mente, cura o coração. Quando nos colocamos em oração e clamamos por cura, estamos nos alinhando com uma das promessas mais preciosas das Escrituras. Em Isaías 53:5 está escrito que pelas suas feridas fomos sarados. Isso não é metáfora, é realidade espiritual. Deus deseja tocar aquelas enfermidades que a medicina já desenganou, assim como deseja restaurar a saúde emocional de quem vive com ansiedade, depressão ou síndrome do pânico. O Espírito Santo é o único capaz de ir até as raízes do nosso sofrimento e arrancar toda dor, toda lembrança tóxica, todo trauma escondido. A oração de cura é um ato de fé e submissão, não apenas para que o sintoma vá embora, mas para que a alma encontre descanso, que o espírito seja fortalecido e que a mente seja renovada com paz. Se você está cansado, debilitado, com diagnósticos preocupantes ou simplesmente lutando contra o medo que não te deixa viver, saiba que Deus te vê. E mais do que isso, Ele te sustenta. Muitos dos milagres de Jesus envolviam cura, não só de doenças visíveis, mas também da alma. Ele tocava leprosos, restaurava paralíticos, libertava endemoniados e também dizia: "A tua fé te salvou." Lucas 8:48. Porque o milagre completo vem quando entendemos que a cura de Deus é integral, é corpo, alma e espírito. Hoje, ore com fé inabalável. Clame pela sua saúde, sim, mas também pela de outros. Apresente ao Senhor aqueles que estão hospitalizados, os que sofrem em silêncio com doenças emocionais, os que perderam a vontade de viver. Deus é poderoso para renovar a estrutura do corpo, mas também para reconstruir o interior despedaçado. E quando Ele cura, Ele também envia propósito. Então, não perca a esperança. Há um novo de Deus chegando na sua saúde, na sua mente, no seu coração. Continue clamando.
O milagre pode estar mais perto do que você imagina. Vivemos tempos em que muitos líderes, pastores, intercessores e ministros têm servido com fidelidade, mas em silêncio têm enfrentado cansaço, esgotamento e até desânimo espiritual. A pressão é grande, as batalhas internas são intensas e muitas vezes não há espaço nem para admitir o peso que se carrega. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, conhece cada coração que o serve e deseja soprar novo fôlego sobre o seu povo. Em Isaías 40:29 está escrito: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Esta oração é por você que serve no altar, no bastidor, na liderança ou até no anonimato, mas que tem sentido o peso da responsabilidade espiritual. É tempo de renovação na igreja, tempo de avivamento no ministério, tempo de reconstrução da visão espiritual. Não podemos continuar servindo apenas no automático. Precisamos voltar à fonte, ao secreto, à adoração genuína, à obediência radical, para sermos reabastecidos pela presença de Deus. O Senhor está levantando novos adoradores, novos mestres, evangelistas, discipuladores, intercessores, mas também está renovando os que já caminham há muito tempo. Ore agora por sua igreja, pelos seus líderes, pelos ministérios que estão em formação ou que precisam de nova direção. Peça discernimento, sabedoria e pureza. Que os púlpitos sejam cheios de graça e verdade. Que os grupos de louvor não apenas cantem, mas adorem em espírito e em verdade. João 4:23. Que os ministérios de intercessão sejam fortalecidos em unidade. Que os discipulados sejam cheios de propósito divino. Que os conselheiros ministrem com amor e maturidade cristã. Que as igrejas, grandes ou pequenas, sejam lugares de cura interior, restauração emocional e renovação da mente. Deus está levantando um exército de obreiros curados, transparentes, cheios do Espírito Santo e com sede por santidade. O novo de Deus não se encaixa em estruturas mortas. Ele precisa de vasos disponíveis. Se você serve, clame por renovação. Se você lidera, peça direção divina. Se você está ferido, suplique por cura. O Espírito Santo ainda unge com óleo fresco aqueles que se rendem em oração. E quando a igreja é curada, ela se torna instrumento de cura para o mundo. Nosso Deus é um Deus de nações. O plano dele nunca foi restrito a um povo, a uma geração ou a uma fronteira. Desde Gênesis até Apocalipse, vemos um Pai que deseja alcançar todos os povos, tribos, línguas e nações. E quando oramos por salvação, não estamos apenas intercedendo por quem está perto. Estamos nos unindo ao clamor celestial para que vidas sejam tocadas onde o Evangelho ainda não chegou. Há lugares onde dizer o nome de Jesus em voz alta é motivo de prisão ou morte. Igrejas que se reúnem em segredo, famílias que foram desfeitas por causa da fé, jovens que arriscam tudo para ler uma Bíblia escondida. Esse é o nível de batalha espiritual que muitos enfrentam. E nosso papel como intercessores é levantar um clamor constante para que o novo de Deus chegue também nesses territórios. Ore pelos missionários que estão na linha de frente, pelos tradutores da Bíblia, pelos pastores em nações perseguidas, por aqueles que nunca ouviram sequer o nome de Cristo. Que o Espírito Santo leve salvação onde a religião oprime, onde o medo domina, onde a escuridão ainda parece vencer. Mas o alcance de Deus também envolve nossa vizinhança, nossa rua, nossa família. Quantos parentes seus ainda não se renderam ao propósito divino? Quantos amigos vivem como se Deus não existisse? A salvação é uma obra do céu, mas começa com o nosso clamor. Filipenses 2:10 diz que ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho, mas até que esse dia chegue, nós somos a ponte. Somos enviados como luz em meio às trevas. E isso vale para as escolas, empresas, repartições públicas, redes sociais.
Cada ambiente é um campo missionário. Quando você ora por salvação, você está rompendo cadeias invisíveis. Você está abrindo espaço para o Espírito Santo agir com revelação e graça. Apresente nomes diante do trono agora. Ore por governantes, líderes, povos não alcançados. Peça por avivamento nas nações. Peça por transformação espiritual na sua cidade. E esteja disposto a ser resposta à sua própria oração. Deus está chamando homens e mulheres com fé inabalável, dispostos a levar o novo de Deus aonde Ele mandar. Porque o mundo precisa de Jesus. E nós somos os pés que levam boas notícias. Romanos 10:15. A vida profissional e financeira também é um campo onde Deus deseja agir. Muitas vezes, colocamos a espiritualidade de um lado e as finanças de outro, como se fossem áreas separadas, mas não são. Tudo pertence ao Senhor. O trabalho, o sustento, as oportunidades, os dons que recebemos, tudo vem dele. A palavra nos lembra em Deuteronômio 8:18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas. E quando oramos nessa área, não estamos buscando apenas prosperidade material, mas provisão com propósito, finanças alinhadas com a vontade de Deus, oportunidades que não nos afastem da presença dEle. Quantas vezes enfrentamos ansiedade por contas, medo do desemprego, pressões por resultados, comparações destrutivas, mas a oração nos reposiciona. Ela nos lembra que nossa identidade não está no cargo, no salário ou na estabilidade do mercado. Está em Cristo. E quando confiamos na direção divina, podemos descansar. Mesmo no meio da crise, Deus ainda é provisão. Ele ainda abre portas. Ele ainda envia clientes, parcerias, ideias, estratégias e soluções inesperadas, porque Ele se importa com cada detalhe. Ore por sabedoria para administrar bem o que você tem. Isso é mordomia. Ore por portas abertas no emprego, por crescimento no empreendedorismo, por justiça no ambiente de trabalho. Ore por honestidade, por ética, por generosidade no seu negócio. Peça discernimento espiritual para não cair em armadilhas que parecem bênção, mas são laços. Provérbios 10:22 diz que a bênção do Senhor é que enriquece e com ela não traz desgosto. Então, se algo está custando sua paz, talvez não venha de Deus. Coloque seus planos diante do altar. Apresente o nome da sua empresa, da sua firma, do seu chefe, dos seus colaboradores. Peça por sabedoria sobrenatural, por ideias que tragam impacto, por equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Que sua vida financeira glorifique a Deus, que seu trabalho seja um campo missionário, que você prospere, sim, mas sempre com um coração generoso, pronto a semear no reino, pronto a abençoar outros, pronto a viver o novo de Deus também nessa área tão estratégica da vida. Porque quando Ele abençoa, é para transformar tudo, inclusive a forma como usamos e vemos o dinheiro. Agora, para concluir este vídeo de oração, quero que você sinta no coração o chamado de Deus para uma transformação verdadeira e profunda. A oração que fizemos juntos hoje não é apenas palavras soltas, é um convite para você viver o novo de Deus, para abraçar o recomeço que só Ele pode oferecer. Pense comigo. Qual área da sua vida ainda precisa de entrega total, de cura interior, de uma renovação que só o Espírito Santo pode operar? Como você pode se abrir mais para esse agir invisível que transforma, restaura e faz brotar rios no deserto? Quero muito ouvir você nos comentários, compartilhando suas experiências, suas batalhas e as vitórias que a oração tem trazido para sua caminhada espiritual. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações agora mesmo. É fundamental para que você não perca as próximas mensagens de fé, oração e renovação espiritual que preparamos para fortalecer sua vida espiritual. Faça parte desta comunidade de oração, de unidade e de esperança, onde crescemos juntos na presença de Deus e na direção divina. E já fique atento ao próximo vídeo que vai aparecer na sua tela,
porque Ele vai continuar a alimentar sua fé, trazer revelação e te ajudar a andar em obediência radical, em submissão e em comunhão plena com o Senhor. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Estou aqui orando por você, caminhando lado a lado nessa jornada de fé e transformação. Até o próximo encontro, com muito amor e esperança no nosso Deus fiel.